É isso aí, vamos lá. Eu já dei o tema da live, a gente vai falar por que o aluno, né? Por que o nosso aluno, o aluno da ETC, ele aprende mais rápido. E se você é um aluno ETC, deixa um joinha aqui, ó. Deixa um joinha. Vamos lá, deixa um joinha pra mim. Você que já passou pelas nossas linhas, você que já é Wolf Hunter, você que tá na jornada do Wolf Hunter, você que já treinou com a ETC, deixa um joinha aqui nos comentários. Vamos lá, porque eu vou falar sobre a metodologia que a gente utiliza na nossa linha e como é que você consegue aprender tão rápido, aprender tão bem. Como é que você fica mais rápido, mais forte e mais inteligente nas linhas da ETC. Esse é o ponto. Eu tava voltando de Fortaleza essa semana e, cara, amanhã a gente já tá conectando pra São Paulo. Olha só, eu tava voltando de Fortaleza e aproveitei pra estudar um pouco sobre comportamento motor, sobre controle motor e tudo mais, aprendizagem motora, toda essa parte aí que é a parte que eu adoro, né? Os caras que escrevem são os caras lá de fora, alguma coisa tem no Brasil, mas eu sempre deixo nos destaques pra você dar um confere. E é muito interessante porque a gente tá no caminho certo já faz bastante tempo. E quando eu comecei em uma parte bem intuitiva, lá atrás, a gente tá falando de 20 anos, cara, 20 anos de estrada é muita coisa dando aula. Mas quando a ETC se consolidou, e a gente tá falando aí de pelo menos 7 anos de estrada só como ETC, antes disso ainda tinha algumas empresas privadas na qual eu dei aula, ficou um negócio mais com a metodologia e com a ciência, entendendo o que realmente acontecia na linha. E óbvio que a gente, no decorrer desses anos, a gente foi lapidando e melhorando. Então, se você é instrutor, fica aqui para aprender o que a gente faz na linha, qual é a magia. Se você é aluno, se você gosta de treinar, você vai ficar aqui para aprender como absorver o conhecimento e reter melhor esse conhecimento, como melhorar a sua performance. Se já foi aluno da ETC, você vai entender exatamente o que eu estou falando, porque você passou por essa experiência. E agora, se você é o nosso instrutor, se você é Wolf Hunter na jornada de instrutor, você vai pegar aí uma parte de uma revisão do que é o Firearms Instructor, que é o módulo voltado para instrutor, vai pegar a revisão do módulo que você já fez, se você é franqueado, e eu vou colocar mais um tijolinho em cima desse conhecimento. Então é o seguinte, você vai ficar aí de qualquer jeito. Se você dá aula, você vai aprender a conduzir melhor a sua aula, e se você é um cara que é praticante, é um cara que treina, você vai melhorar o seu treinamento. Então vamos lá, que eu tô aqui com a minha xícara. Eu tô só no jabá, eu tô na xícara, na caneca da Sig Sauer, eu tô na camiseta da Jeep, eu tô na pistola da Resin, e amanhã eu vou sair pra colocar minha Red Dot, a minha RMR da Tridcon, lá da CAC Imports, na minha Sig Sauer M17. Então vamos lá. Bom, Esperandio, você falou que você estava lendo um livro quando voltou de Fortaleza, e qual era a sacada? A sacada desse livro, ele faz uma construção, obviamente citando vários outros livros, mas a sacada é algo que a gente já observava. Muita gente fala, Esperandio, a sua aula ela tem um recurso teórico muito forte. Você sempre está explicando da onde veio a técnica, por que aquela técnica existe, aonde ela vai ser utilizada, quando ela vai ser utilizada. E isso é muito interessante porque a gente não vê isso em outras linhas. É verdade. A gente faz um estudo e muitas vezes a gente busca até lá na antropologia como é que o ser humano sobreviveu como espécie para entender por que as coisas acontecem. E principalmente para alinhar a sua resposta armada obviamente, a sua reação instintiva. A gente coloca ciência atrás da arma. Então, eu quero só dar uns tirinhos, então você vai embora. Agora, você quer aprender, você quer melhorar a sua performance, você quer ser um instrutor foda, você fica com a gente. Aí vem um detalhe interessante, porque a forma como a gente entrega o conhecimento, ele vem, obviamente, que ele orbita, esse conhecimento ele orbita não só na execução propriamente da técnica, mas você tem a execução, a história dela, o conceito dela e como ela evoluiu ao longo dos anos. E obviamente qual é o ponto positivo daquela técnica se comparada com as demais. É por isso que a gente está o tempo inteiro trabalhando novos protocolos e é por isso que, óbvio, que nesse momento você está mandando essa live para um arrombado, porque esse arrombado não entende, né? A gente sabe que o cara ainda briga para ver se ele lança carregador enquanto a gente arranca. E esse é só um dos exemplos de técnicas nossas que colidem com a maior parte da doutrina que se encontra no Brasil. Na verdade, a ETC tem uma doutrina própria e isso vai virar um livro. Eu vou dar um spoiler, tudo bem? Mas vamos lá. Esperandio, você falou que é importante essa construção da técnica de maneira onde o fator cognitivo preceda o fator motor? Sim.
Então é o seguinte, né? Qual é o fator cognitivo? Como é que você guarda esse conhecimento? Você tem uma coisa chamada memória declarativa, onde você guarda as memórias, a semântica, o significado de cada técnica e tudo mais. Isso é interessante porque quando você começa a guardar conceitos relativos àquela técnica, o seu cérebro ele consegue vetorizar e melhorar isso na parte prática. Exatamente. Então quando eu falo para o meu aluno que ele vai trabalhar com uma empunhadura onde a gestão de recuo ela vai ser ativa, eu vou trabalhar com uma empunhadura mais agressiva e que para isso aconteça ele precisa levar a mão reativa mais à frente, eu preciso dar o conceito da técnica e eu preciso mostrar para ele por que aquela técnica supera a técnica anterior. Ou aquela que ele quer comparar como a melhor técnica no mundo dele. Só que para que isso aconteça, eu tenho que usar vários recursos. Então eu tenho que pegar a tua biomecânica, né? Eu estou terminando uma especialização de biomecânica, cinesiologia e treinamento esportivo agora, nesse semestre. E é muito interessante porque você transfere esses conceitos para o tiro. Então eu preciso mostrar para ele o que a estrutura óssea dele fornece que vai melhorar a empunhadura. Eu tenho que mostrar para ele como é que a explosão de massa do ferrolho dele vai atuar se ele tiver com uma empunhadura frouxa. Eu preciso mostrar para ele como é que funcionam as componentes e os vetores dessa explosão de força. Mas Esperandinho, o tiro virou engenharia? Ele não só virou engenharia, como ele virou também anatomia, cinesiologia e outras ciências na qual você precisa dispor para entender a forma como a arma funciona e como o seu corpo vai controlar essa arma com o menor esforço e com o maior controle, melhorando a sua performance. Linda essa frase, foi maravilhosa. Isso vai virar um capítulo de livro. Mas, onde está o detalhe? O detalhe está no seguinte. Quando eu falo para ele qual é a diferença entre deixar a mão dele desse jeito, desse e desse, esse cara consegue interiorizar a técnica. E quando ele interioriza essa técnica, ele consegue executá-la. Fica mais fácil. Então, quando ele consegue interiorizar, que ele guarda o conceito, ele consegue concatenar as ideias e ele consegue pegar esse recurso que vai melhorar a aprendizagem dele, mas também melhora a retenção. Não quer dizer que você aprendeu que você vai recuperar. Por que um cara que vai prestar concurso, ele está o tempo inteiro revisando matéria? Porque o problema não está em simplesmente aprender. A retenção do conhecimento ela é fundamental. E depois a recuperação daquele conhecimento é fundamental. O que a gente faz na linha é passar o fator cognitivo. Cara, como é que eu guardo isso? Como é que eu guardo esses conceitos? Como é que eu guardo essa semântica? E depois eu aplico. Quando você aplica isso na prática, quando você entende o conceito por trás da empunhadura, quando você entende o que são os vetores, as componentes que regem esse trabalho, né? Esse muzzle flip, por exemplo, você vai conseguir aplicar de uma maneira mais efetiva, porque o teu cérebro, ele entende por que da técnica. Se eu entregar para ele só o como fazer, ele vai ter o fator motor, a execução. O corpo dele vai executar. Mas, resumindo, o cérebro dele precisa pensar, precisa entender. E para quem é instrutor, tem um negócio fantástico, que é a tua curva de aprendizagem. Quanto você consegue reter. Existem alguns estudos que vão falar sobre essa curva de aprendizagem. Tipo, o que você está ouvindo agora, daqui uma semana você vai guardar 5%. Mas se você é um cara inteligente e já assistiu as lives da ETC, você está anotando o que eu estou falando. Então, você anota e isso aumenta a tua taxa de retenção. Quer dizer que você vai esquecer menos coisas. Mas se um cara mais inteligente ainda, você vai aproveitar para discutir isso com alguém. E isso ainda aumenta mais a tua taxa de retenção, essa discussão. E para melhorar, se você entender o que eu estou te passando e falar realmente estou convencido, você vai multiplicar esse conhecimento. Então a tua taxa ela vai para 95%. É óbvio que o fator humano, motivação, né, o querer aprender, ele tem uma influência muito importante, porque você pode estar ouvindo uma aula aqui e absorvendo tudo. Mas de uma maneira fácil, quando você ensina aquilo que você aprende, você retém mais. Então, o que eu costumo fazer quando eu tenho um assunto novo, que é muito importante para mim, eu preciso relembrar ele na linha. Cara, a Liz é minha primeira cobaia. Eu vou lá e ensino ela. Então, quando eu falo para ela, e talvez ela não precisa nem estar ouvindo o que eu tô falando, não tá nem prestando atenção, ela tá resolvendo aí, tá apagando um incêndio. Não tem problema.
O importante é que eu estou passando esse conhecimento para ela e ajudando na minha retenção. O que eu faço e o que os meus instrutores franqueados fazem e o que o meu aluno recebe na linha é simples. Ele está o tempo inteiro recebendo conhecimento por vários canais diferentes. Ele também trabalha com áreas de conhecimento diferentes. Você tem alguma... basicamente, você tem a área cognitiva, a psicomotora e a afetiva, né? A cognitiva tem a ver com, cara, como é que você guarda o conceito. A psicomotora é como você executa aquele conceito. E a efetiva é o quanto você retém aquilo, quanto você defende aquela ideia. Basicamente isso. É óbvio que eu estou pegando um slide aqui do Firearms Instructor e estou colocando num nível bem resumido, porque a gente não tem muito tempo. Essa live tem tempo para acabar. Então, o que acontece? Eu preciso desenvolver isso nos alunos de forma que o cara entenda o conceito, entenda o tempo de aplicação, aonde ele vai aplicar, a gente está falando do contexto, e por que ele vai fazer. Então, muitas vezes eu uso isso dentro da linha, usando meu aluno como próprio monitor. Pô, peraí, o cara chegou agora e vai ser monitor? Primeiro você tem que entender o seguinte, a linha DTC não é uma linha para iniciante. O que a gente faz não é qualquer instrutor que consegue fazer. E também não é qualquer aluno que consegue fazer. Eu tenho alunos que treinam para vir para a linha. Outro dia saiu um vídeo meu onde o pessoal criticou que eu estava apontando a minha arma para os meus alunos. Sim, faço isso toda a vida e vou continuar fazendo, no final de semana de novo. Por quê? Porque existe uma metodologia, porque de manhã não tem disparos com tiro real, porque todas as armas estão frias, porque cada vez que o cara sai da linha e volta ali inspecionado, porque existe barril plug, porque existe a inspeção física e visual, porque existe o confere do colega da esquerda e da direita, porque existe redundância no padrão de segurança e nenhuma linha do Brasil é mais segura que a nossa. Ponto, acabou. Ah, mas não é. Não é. É barril plug para todo mundo. É verificação o tempo inteiro. As munições de treinamento são dummies. E por aí vai. E blá, 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 blá. Então eu vou continuar apontando, porque não existe como treinar em alta performance de outra maneira. E se você, né, e hoje eu li um negócio interessante, cara, se você não entendeu isso ainda, provavelmente você ainda não pode mexer com tesouras, porque quando você era criança, a sua mãe não deixava você mexer com tesouras, e você virou um adulto e ainda acha que não pode mexer com tesouras, porque tesoura é um negócio muito perigoso para você. Esse é o seu padrãozinho, é o padrão peito de cobra, lá embaixo. Por isso que você ainda acha que apontar o cano é, meu Deus do céu, o que ele está fazendo? Cara, apontar o cano não é um pecado capital, não da forma como a gente faz, porque tem barrel plug, porque tem uma resin, por exemplo, que é uma arma de treinamento, porque todas as armas estão frias, porque ninguém mexe em munição naquele horário, porque tem um controle absurdo da munição, e eu sei exatamente o que eu estou fazendo, inclusive usando Pavlov e Skinner na minha linha para condicionar as respostas de cada aluno. Simples assim. Então, quando o cara fala para mim que é um absurdo você apontar para o aluno, cara, você não sabe, você não está na metodologia. E provavelmente você não pode nem mexer com tesoura, cara. Porque quando você era criança, você tinha que usar aquela tesourinha de colégio, que é aquela ponta romba redondinha, para não se machucar. Então, segue o plano, como diria o Daniel Valilo, que está aí com a gente. Volta aqui, vamos lá. Espera, Diogo, como é que você faz? Quando eu tenho uma técnica que ela é muito avançada para o meu aluno, e eu facilito ela. Eu facilito como? Eu dou uma explicação, eu dou um contexto, e eu faço a minha demonstração, para o aluno se sentir seguro de utilizar. Então eu vou lá e demonstro. Depois disso, eu levo esse aluno junto comigo para executar comando. Então eu falo o passo a passo da técnica e vou conduzindo ele até o momento onde eu posso deixar ele executando, fazendo aquela prática de uma maneira não controlada, mas supervisionada com os meus instrutores. Cara, você vem para uma linha de TC, você tem 4 instrutores, 3 instrutores. O mínimo que você tem é eu e mais 2, no mínimo. Então, tudo isso é avaliado. E ainda assim a técnica ela é extremamente complexa, Esperandil. Como é que você faz para acelerar esse processo? É simples. Olha só, eu peço para o aluno, e você sempre vai trabalhar em duplas nos meus módulos, sempre vai ter um cara junto contigo que vai seguir junto contigo a jornada aí durante todo o final de semana. Eu peço para que o cara da direita da dupla, ele supervisione e controle a série do cara da esquerda. E o cara da esquerda faz a mesma coisa, obviamente durante o treinamento em seco. O treinamento com disparos reais, eu tenho um instrutor e monitor o tempo inteiro ali. Mas ainda assim, eu trabalho com monitores, entre aspas, da seguinte maneira. Sempre que eu posso, eu coloco uma linha executando exercício, uma linha na espera, supervisionando e espelhando, entendendo o que está acontecendo, porque eles estão se preparando para executar logo após aquela primeira linha que está executando, e uma terceira linha que está na espera, já esperando a segunda linha assumir para que eles possam assumir o local
daquela linha. Então você sempre tem um cara na execução e um cara na supervisão e uma terceira linha na espera. E tudo isso é feito para melhorar o processo de aprendizagem e de retenção do nosso aluno. É por isso que o nosso aluno aprende melhor e mais rápido. É por isso que o nosso aluno, ele sai uma máquina de combate. Quando ele chega na quinta-feira, e amanhã começa a nossa imersão, amanhã começa a maior imersão do Brasil lá em São Paulo. Ele chega na quinta-feira comigo, ele recebe Combat Pistol, entrando com Combat Mindset e o Stop the Bleed. Então ele já entra numa palestra 3 horas de aula, beleza? Totalmente teórica, onde eu já começo a quebrar uma porrada de paradigma e esse cara olha pro lado e fala, meu Deus, o que eu fiz até agora? Depois disso, eu levo esse cara pro stand. E aí começa na quinta-feira o nosso curso mais avançado, que é o nosso Combat Pistol Expert com Low Light. Esse cara passa comigo pelo menos 10 horas no stand, implementando tudo que ele ouviu no dia anterior, só que pegando o modelo teórico e colocando na prática. Então se eu falo sobre fator de estresse, eu crio o fator de estresse para ele. Cara, se você vai para um curso onde o cara manda tu carregar peso, correr que nem um louco, subir corda, descer e atirar, você devia estar num box de crossfit. Porque isso não é avaliação de porra nenhuma. Porque isso é circense. Anota aí, faz o corte e manda pra um arrombado, vai. Se você vai pra um curso de tiro, onde o cara manda você pular, dar mortal pra trás, calha a bota, berimbolo, carregar peso, carregar areia, carregar outro, pular e fazer flexão, cara, você tá jogando seu tempo e seu dinheiro fora. Menos tiro. É tudo menos tiro. É crossfire, né? Não é crossfit, é crossfire. Cara, como é que eu vou pegar um cara que tem um condicionamento físico de um atleta, um triatleta, como eu já peguei, e o cara corre meia maratona ou uma maratona, o cara faz 200 barras, ou o cara faz powerlifting, levanta peso pra caralho, como é que esse cara vai ter uma mediação de performance, ou como é que ele vai ter um parâmetro de performance com o cara do lado, que é um cara totalmente sedentário, que a maior aventura da vida dele durante a semana, a ação dele, é dar 2 cliques no controle para ver o Netflix. Eu não tenho parâmetro. Não é um fator de estresse, porque o fator de estresse do exercício físico é uma reação fisiológica baseada no quê? No esforço físico, na carga. Não tem nada a ver. Cara, deixa de ser burro, caralho. E eu tô falando assim, forte, que é pra você mandar pro cara lá que é instrutor, que é metido a levantar peso e correr que nem um burro de carga. Vamos treinar de maneira inteligente? Quando eu pego um timer shot e boto no lado do meu aluno, vou usar aqui, pego um timer shot, pum, boto no lado do meu aluno, eu crio um fator de estresse para todo mundo. Quando eu coloco ele numa avaliação onde quem não passar não vai para o próximo exercício, eu crio um fator de estresse igual para todo mundo. Porque agora eu estou criando uma carga emocional que vai afetar a parte fisiológica dele. Puta que pariu! O cara correr e carregar peso é uma resposta fisiológica que não tem a ver com o fator de estresse, a não ser que você tenha que correr, pular muro e tudo mais para atirar em alguém. O fator de estresse que você quer, ele tem que ser desencadeado por maneira neural, pela via neural. Eu preciso acelerar o teu batimento, a tua pressão, fazer com que você perca a habilidade motora fina e entre no estresse, não porque você está correndo que nem um cavalo ou puxando peso que nem um burro, porque você tem um fator de estresse baseado no quê? Compressão de tempo, avaliação, observação, competição. Deu para entender? Esse é o ponto. E aí eu consigo nivelar todo mundo, porque eu posso ter um atleta de crossfit, eu posso ter um atleta de boxe, eu posso ter um nadador, eu posso ter um corredor de triatlon, e eu tenho o tiozinho do Netflix, que só vê Netflix uma vez por semana. A maratona dele é ver Netflix, não é correr. E aí eu deixo todo mundo no mesmo parâmetro. Simples assim. Porque o que você quer trabalhar no atleta de combate, no multiplicador de força, no cidadão comum que quer sobreviver a um confronto armado e vencer esse confronto armado, é pegar esse cara e fazer com que o controle emocional dele mantenha o córtex dele funcionando. E não que a modulação de adrenalina da amígdala dele coloque ele lá no cérebro reptiliano. E não é fazendo esse cara carregar peso, correr e suar que nem um cavalo que vai fazer isso. Esse é o ponto. Você tá jogando o tempo e o dinheiro fora, correndo e carregando peso, caralho. Você quer correr, carregar peso e ficar o bichão? Vai fazer crossfit, vai fazer luta, vai nadar, vai correr na rua.
Você quer aprender a atirar? Você tem que criar fatores de estresse que dê a resposta neural e ative a tua resposta fisiológica. Pronto, acabou. Simples assim. Então eu com uma caixinha de timer shot deixo um monte de marmanjo brabo se cagando todo na frente do alvo. Sem fazer uma flexão. E eu vou falar pra vocês o seguinte, dependendo de onde você está treinando, e eu já sei que eu vou para São Paulo e vai estar um frio, né? Depois que eu cheguei de Fortaleza e foi tranquilo, mas eu sei que quando eu chegar em São Paulo, eu já vou ter o estresse ambiental, que é o próprio frio que já atrapalha a performance do meu aluno. Da mesma forma que eu sei que em Belém do Pará, Manaus e Macapá, lá no Amapá, vai estar um calor de 43 graus na sombra, uma sensação térmica absurda. E que o fator ambiental já gera um estresse absurdo. Então, se eu não tiver essa avaliação e eu não tiver essa maturidade, eu sou apenas um instrutor circense. É por isso que a gente trabalha de uma maneira muito bem orientada com o que a ciência preconiza. Então, para a gente resumir, porque eu vou ter que fechar essa live, e é uma pena, porque isso aqui dá uma aula, mas se a resposta for boa, a gente monta essa aula no Zoom, fechada. Entenda o seguinte, toda vez que você monta para o seu aluno um conhecimento teórico, você melhora o conhecimento e a percepção dele. Isso acelera a tomada de decisão e o acesso à técnica. Isso significa o quê? Que toda vez que eu entrego para ele uma carga teórica que seja fácil dele absorver e fácil dele relacionar com aquilo que ele está executando, a resposta, a performance dele motora, a execução dele vai ser melhor. E quando eu crio uma variedade de cenários, onde eu coloco baixa luminosidade, eu coloco tourniquet, eu coloco barricadas, eu coloco múltiplas ameaças, e eu crio outros fatores de estresse, isso faz com que o cérebro dele crie conexões, para quando ele precisar usar isso no mundo real, fica mais fácil dele acessar e criar um processo adaptativo daquela técnica no mundo dele. É por isso que todos os módulos da ITC têm low light. Não é porque a gente vende pra caralho porque tem low light. A gente já vende pra caralho de qualquer jeito. Eu tô falando que o low light é um fator de estresse por si só. Quando eu acumulo isso com a pH de combate, eu crio uma dificuldade maior porque o cérebro dele precisa incluir, além dos protocolos de tiro de combate, incluir os protocolos de APH. Isso gera conexões diferentes, em vez de ele só ficar parado atirando pra frente, né? Bala pra frente. Cara, você nunca vai ver isso no ITC. Cérebro atrás da arma, isso que você encontra. E aí, pra gente fechar, entenda o seguinte. Não tem a ver com entregar um caminhão de conhecimento e 1 milhão de repetições para o teu aluno. Tem a ver com entregar o que realmente interessa, deixar fácil aquilo que ele vê como é difícil, descomplicar o complicado e, por fim, o meu fator, a forma de aferir o meu sucesso como instrutor na linha não é o que eu faço, não é o quanto eu atiro rápido, não é o quanto eu sou foda, é o quanto o meu aluno sai foda da linha. É eu ver o jeito que ele entrou e a forma como ele vai sair. A gente vai ter agora Wolf Hunters se formando em São Paulo. São quantos Wolf Hunters, meu amor? 12. 12 Wolf Hunters numa turma de 22. 12 Wolf Hunters. E aí você vai ver que tem um Wolf Hunter que ele já é um ninja, né? Pá, o outro aqui é muito bom. E o outro, cara, tá com nível muito elevado. Mas se comparado com os outros, talvez ele não esteja tão bem assim. Só que as pessoas não entendem que eu vi esse cara chegar na linha e o quanto esse cara desempenhou e o quanto ele melhorou para se tornar um Wolf Hunter. Esse é o ponto. É o que acontece com um cara do jiu-jitsu que às vezes só trabalha e vai 2 vezes por semana, com um cara que é atleta e treina 2 vezes por dia, com um cara que é novinho e tem tempo para treinar todo dia. Então você tem níveis de faixa preta, níveis de faixa azul, níveis de faixa roxa diferentes. Cara, vocês não estão entendendo. A nossa metodologia, ela não funciona porque é um negócio milagroso. Ela funciona porque ela é baseada em ciência. Aquilo que ninguém quis fazer no tiro por preguiça ou por incapacidade, a gente colocou há muito tempo e vem testando e melhorando o sistema. É por isso que todos os meus franqueados têm reuniões contínuas todos os meses. É por isso que o Firearms dessa edição já vai ser muito diferente da anterior, porque a gente já mudou uma porrada de coisa e vem testando um monte de protocolo, porque o tempo inteiro a linha é um laboratório onde eu pego as melhores práticas, aquilo que funciona e vou melhorando os processos. Esse é o ponto.
E se você ainda não veio para nossa linha, eu faço um desafio. Venha. Veja qual é a diferença. Não da linha. A diferença em você. Porque a gente cria a experiência para mudar o comportamento. Cara, se você acha que é decorar um monte de conceito, não. São os conceitos que fazem você mudar o seu comportamento. E quando você muda o seu comportamento, você vai mudar vários aspectos da sua vida que não tem a ver apenas com o tiro. Mas o tiro é o resultado mais visível quando você sai da nossa linha ao final do dia. E aí, vamos lá. Deixa eu só pedir um favor. Se você quer que eu faça uma aula fechada no Zoom, eu vou pedir para você printar agora essa live e marcar ETC lá nos seus stories. Porque, cara, se der bom, a gente monta uma aula fechada no Zoom para 100 pessoas. 100. E aí eu boto uma aula assim, ó, para arrebentar. Aí vocês vão ver o nível da aula que o meu franqueado tem nas mentorias. Então vamos fazer um acordo? Eu tô fechando essa live agora, tô terminando aqui, ó, 30 minutos cravados. Vou pedir para você o seguinte. Você vai printar essa tela. Printa aí, vai. Tá. Você printa essa tela e publica nos seus stories, marcando a ITC. Tá fechado? A gente vai computar aqui, vai ver se deu bom. Se deu bom, a gente faz uma sala fechada no Zoom, falando sobre a nossa metodologia. Pessoal, um abraço a todos, uma excelente semana, um beijão no coração e a gente tá chegando em São Paulo amanhã. É isso aí. Vamos com tudo. Valeu. Faz pose pro print de novo. Ó, pose pro print, ó. Pose pro print. Salva essa live. Brabeza. Brabeza, 1, 2, 3 e... Brabo. Aqui, ó. Pronto. Calma, que ainda não chegou aqui. Marca aí, pessoal. Marca ETC. Printa, marca ETC. Vamos com tudo. Valeu. Tu olhou pra cara do Ed.